Seja no índice, no dólar ou em qualquer mercado, nós sabemos que os bancos eles influenciam no preço e conseguem até mesmo manipular o mercado a favor deles. E provavelmente você já caiu em uma manipulação de uma instituição. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode aproveitar a manipulação do banco e ganhar dinheiro seguindo o banco. Então bora para a aula que vai ser sucesso! Fala trader, beleza? Rony Raiz aqui, seja bem-vindo e hoje eu vou falar sobre manipulação com vocês. Manipulação de mercado, que os bancos fazem e às vezes passa desapercebido e você também consegue ganhar dinheiro com isso. Esse é o interessante. Como eu já ensinei para os meus alunos, eles têm gostado muito de utilizar essa técnica. Eles conseguem perceber o mercado indo de um ponto a outro de manipulação, estão conseguindo pegar alguns trades bem bacanas e agora começaram a entender melhor a movimentação de mercado dentro desses pontos de interesse dos bancos, dentro dessas manipulações que acontecem. E os resultados têm melhorado bastante após entender a manipulação de mercado. Eu já havia gravado um vídeo sobre manipulação de 1h20, porém eu acabei perdendo uma parte dele, o áudio no caso. Então eu estou tendo que refazer o vídeo, então eu vou ser o mais breve possível, pois é um pouco desanimador ter que recriar algo, regravar um vídeo, né? Primeiro, eu quero que você entenda como funciona o conceito da manipulação, senão de nada vai adiantar. Veja bem, se eu quiser comprar, ou você quiser comprar aqui, eu consigo comprar aqui, você também. Eu consigo comprar aqui, eu consigo comprar aqui, eu consigo comprar aqui. Eu e você conseguimos comprar aqui. Então quer dizer, nós podemos comprar em qualquer local, em qualquer região que quisermos. Diferente do banco. As tesourarias, as instituições, elas têm muito dinheiro para entrar no mercado. Então elas não podem bater grandes quantidades de contratos de uma vez só. Ela não pode chegar aqui e bater 50 mil, 100 mil contratos de índice. O que vai acontecer com o preço? Vai explodir. Então essa é a fragilidade do banco. Ele não consegue entrar com todo o lote dele de uma vez. Ele não pode fazer isso. Então o que ele faz? Ele vai parcelar suas entradas. Mas não só isso. Ele precisa então de liquidez. Isso que nós temos que entender. O banco ele necessita de liquidez. Essa é a chave, a solução para o problema dos bancos. Liquidez. É disso que eles precisam. O que seria liquidez? É onde tem bastante contratos para que o banco consiga entrar na operação. Porque nós temos que entender que uma negociação ela só ocorre se tiver duas partes. Um comprador e um vendedor. Se eu quero comprar um carro do modelo tal, eu tenho que encontrar uma pessoa que esteja vendendo este carro do modelo tal que eu quero. Da mesma forma, se eu quiser vender a minha casa, eu preciso que tenha alguém interessado em comprar a minha casa. Eu não consigo fazer negócio sozinho. Em uma negociação, você tem que ter duas partes. Um comprador e um vendedor, que entrem em acordo para haver aquela negociação. Então, não é só os bancos comprarem. Eles precisam ter pessoas querendo vender para elas. Então vamos imaginar que o banco está querendo comprar. Para ela conseguir comprar 100 mil contratos, elas precisam de 100 mil contratos de venda. Se ela quer comprar 100 mil contratos de compra, precisa ter alguém vendendo esses são contratos, esses 100 mil. Então se ela está comprando 100 mil, alguém tem que estar vendendo 100 mil contratos. E aí que acontece que muitas das vezes não tem isso aqui nessas faixas de preço, como eu mostrei inicialmente. Eles não vão conseguir entrar no mercado, porque eles não vão encontrar essa quantidade de vendedores, essa quantidade de contrato. Então logo não tem a negociação. Se eles batem 100 mil contratos, o preço vai decolar e vai fazer um preço médio ali e tudo mais, não vai ser da maneira que eles gostariam que fosse. Então a fragilidade do banco está aqui e a solução do banco está na liquidez. E agora eu vou te perguntar qual que é a coisa mais básica que todo mundo, quando chega no mercado financeiro, aprende. Todo mundo conhece. Às vezes a pessoa acaba me descobrindo ali no YouTube e aí ela vê que eu opero sem nenhum tipo de indicador, com um gráfico totalmente limpo, e aí ela vem conversar comigo, aí eu falo, né, que eu opero assim, e aí a pessoa fala, eu também sei operar suporte e resistência, também eu já estudei, eu sei price action. Ela acha que tudo se resume a suporte e resistência. É só suporte e resistência, pronto, é price action, você já sabe, né? Esse é um dos conceitos mais básicos que nós temos, suporte e resistência. Todo mundo sabe. O iniciante, com um mês de mercado ou menos, ele sabe o que é um suporte e resistência. É a coisa mais básica que tem. E os bancos sabem disso. O banco ele está esperto com os nossos movimentos. Ele começa a entender como que a sardinha, a manada,
ela opera, quais são os conceitos que elas utilizam. Então, pegando o exemplo mais simples, que é o suporte de resistência, que é o mais fácil, nós temos outros exemplos, outras formas de pontos de interesse, manipulação, mas vamos nos concentrar no suporte de resistência, que é muito interessante. Entendendo isso aqui, você entende o restante todo. O que acontece? Quando nós conhecemos o suporte de resistência, vamos supor que o mercado está subindo aqui, ele faça esse movimento aqui, ó. O que todo trader conhece, o que todo trader entende, seja ele iniciante ou mais experiente. Opa, aqui tem um suporte de preço, onde eu vou pensar em comprar, e aqui em cima eu tenho uma resistência, onde eu vou pensar em vender. Todo mundo que estuda mercado sabe disso aqui, e os bancos sabem disso. E o que acontece é que no mercado nós temos dois tipos de operação. Nós temos as operações de rompimento e as operações de reversão, que seria o suporte e resistência, basicamente. Ou você opera o rompimento desse ponto aqui, rompimento do suporte ou rompimento da resistência, ou você opera a reversão aqui, ó, do movimento. Aqui ou aqui você opera as reversões. São os dois tipos de operação que tem no mercado, é só isso. Ah, Rony, o pullback? O pullback, olha só, o mercado subiu. Está descendo aqui. Você quer pegar ele mais ou menos no 50,1%. O que vai acontecer? Ó? É uma reversão de movimento isso aqui. Ó. Você quer pegar uma reversão de movimento. Até mesmo o pullback. E geralmente esse pullback está acompanhado lá de uma resistência, um ponto que era resistência, que se tornou suporte de preço. Então só existe dois tipos de operações na bolsa. O de rompimento e o de reversão, quando nós estamos falando de day trade aqui pelo menos, no gráfico. E o que acontece se todo mundo utiliza essa informação? Se todo mundo sabe dessa informação? A maioria das pessoas vão operar nesses pontos de preço. Aqui vai ter uma quantidade de gente muito grande operando isso aqui como suporte. Muita gente comprando nessa região. Então vamos colocar aqui de verdinho, ó, indicando compra. Isso aqui é a galera comprando nessa região. E vai ter uma boa galera vendendo aqui para baixo, olha só. Vai ter uma galera vendendo aqui o rompimento desse ponto. O banco, sabendo dessa informação, esse é o ponto que o banco quer buscar. Porque lembra que eu te falei que o banco, para ele comprar, ele precisa ter alguém para vender para ele? Que uma negociação só ocorre se tiver duas partes? Então quer dizer, e que o banco ele precisa de contratos, bastante contratos, ele precisa da liquidez. Então o banco ele vai levar o preço a pontos onde tem liquidez no mercado, para ele poder entrar nas operações e também sair. E como eu acabei de mencionar esses dois perfis de trader que existe, o que o banco vai fazer aqui? Ele vem e rompe esse ponto. Ele rompe o suporte. Então vamos botar uma barra aqui, ó, para indicar este rompimento. Ele vem cá e faz isso, ó. Rompeu. Quando ele rompe, o que ele está fazendo? Ele força, tá? Ele está forçando uma venda nesse ponto. Ele está rompendo os pontos anteriores, forçando a venda. Ele descarrega aqui na venda. E o que acontece? Quem comprou aqui está estopando. E a galera que vende está toda vendendo aqui. E aí vem uma frasezinha. Eu quero que você grave. Para o mercado, eu era para ter falado ela antes para você. Para o mercado subir, ele precisa descer. E qual o sentido dessa frase? Olha bem aqui. Se o banco está querendo comprar, ele quer comprar, o que ele precisa? Ele precisa de uma contraparte, que serão os vendedores. Vou botar aqui venda. Ele precisa de contrato de venda. O banco quer comprar, ele precisa ter alguém que está vendendo para ele. Quando você compra aqui no suporte, o que você coloca abaixo do suporte? Stop loss. E se você comprou, esse stop loss é o que? Esse contrato? É um contrato de venda. Então, quer dizer que a sardinha está comprando aqui no suporte. E aqui atrás tem o stop da sardinha, que são contratos de venda. Então, se o banco está querendo comprar e ele precisa de uma contraparte que é a venda, o
O que ele vai fazer? Ele rompe o ponto, estopa a sardinha que está comprada nesse ponto, gerando liquidez. E não somente isso, mas a galera também do rompimento está dando liquidez para ela, para o banco. Porque a galera que pega rompimento de suporte aqui, eles estão o que aqui? Eles estão botando contrato de venda. Então o banco vem para pegar esses contratos de venda, comprar esses contratos de venda aqui. E logo em seguida, ele gera essa liquidez, e logo em seguida ele vai fazer isso aqui, ó. Ele faz esse movimento aqui para cima, retornando e volta a subir. O que o banco acabou de fazer foi simplesmente coletar a liquidez que estava aqui. Ele capturou toda a liquidez, para que então ele fosse lá subir. Isso já deve ter acontecido com você. Você entrou numa operação, comprado aqui, parecia que ia subir, de repente ele vai lá e desce, te estopa e depois ele sobe, logo em seguida. Por conta da manipulação, você foi utilizado como liquidez para os bancos. E os bancos vão utilizar isso aqui como uma forma de ganhar liquidez, porque eles sabem que muita gente utiliza suporte e resistência. E não será só suporte e resistência, isso vai acontecer com média móvel, um pouco com linha de tendência, até mesmo a Fibonacci, que é algo bem universal, todo mundo utiliza, muita gente, né? E na Fibonacci também acontece. Tu vai perceber que várias vezes ele bate na Fibonacci lá, ele parece que vai segurar no 61,8%, de repente ele faz o rompimento do 61,8% e logo em seguida ele retorna tudo e sobe, porque ele criou ali uma manipulação de mercado. Isso também acontece. Então o banco, entendendo onde a manada opera, vai fazer esse tipo de movimento para gerar liquidez, para poder conseguir entrar com seus contratos pendentes. Espero que você tenha entendido até aqui o conceito da manipulação e da liquidez, o que os bancos fazem com o sardinha, como que ele manipula, o porquê que ele manipula. E agora eu vou te explicar como você faz para ganhar dinheiro com isso aqui. Então já vai deixando o seu like aí, que ajuda muito para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Você vai estar me ajudando, colaborando comigo. Estou aqui regravando esse vídeo e disponibilizando aí para você, beleza? De forma gratuita. Então, deixe seu like aí. Se você tem um grupo de amigos que opera e não conhece sobre isso, manda o link lá para eles, beleza? Compartilhe o link aí no grupo dos colegas. E vamos falar agora de como utilizar essa manipulação ao nosso favor. E a manipulação de mercado, aqui no Brasil, 99% aí não sabe, não utiliza dessa técnica. Lá fora já é bem utilizado, aqui não. Então é um conhecimento que você está adquirindo aí, que boa parte das pessoas não tem, beleza? Então compartilhe por conta disso, que é bem novo, e vamos distribuir esse conhecimento para toda a galera. Quando o banco faz essa manipulação, o que o banco acaba fazendo? Para que o mercado rompa esse ponto aqui, que é um suporte, ele consiga dar essa pedrada, esse candle rompendo esse ponto que tem muito dinheiro, o banco ele força uma venda aqui, ele força várias vendas para romper esse ponto, para poder chegar até aqui, romper e dar mais essa andada. Ele tem que forçar o mercado a descer. Ele manipula o mercado por conta disso. Ele força para poder estopar a galera e posicionar a galera do rompimento aqui. Então, quando o mercado retorna a subir, ainda fica contratos de venda aberto do banco nessa região. E essa região também se torna um ponto de interesse dos bancos em negociar. Muitas das vezes eles vão querer segurar o preço nessa região. Então, como você vai operar isso? Você vai marcar este candle aqui, que busca a liquidez, que gera essa liquidez para os bancos. Você vai marcar as extremidades dele. Na realidade, você vai marcar a abertura e a outra extremidade dele. Então ficaria assim, ó, você vai vir aqui e vai marcar este candle como uma região de interesse, um ponto de interesse dos bancos em negociar, onde provavelmente o banco vai segurar nesse ponto. E o que vai acontecer? O preço ele vai subir aqui, ele vai subir, vai ter um momento que ele vai voltar para fechar os contratos de venda que ficaram abertos aqui antes de progredir com o movimento. Ele vai voltar. Então ele vai voltar aqui para fechar os contratos de venda que ficaram abertos, que foi forçado, antes de subir e continuar o movimento. Isso é chamado de mitigação. O mercado retornando para fechar contratos que ficaram abertos. Depois que ele fecha, ele volta a subir. Então, sabendo disso, você consegue entrar posicionado nessa região de preço e surfar esse movimento aqui para cima.
Esse é o intuito da manipulação de mercado, da gente se beneficiar desses movimentos. Então vamos para o gráfico para poder observar um pouquinho sobre isso, com algum exemplo. Eu já separei um aqui, vejam só. Perceba, o que eu tenho aqui? O que eu tenho? Uma resistência, que todo mundo já sabe, uma resistência e um suporte de preço. Ó, aqui eu tenho 3 toques, então eu vou mirar mais ou menos aqui entre os 3 toques que eu tive. E eu vou ter o suporte de resistência normal, que todo mundo está vendo. Você tem que entender que a manada está vendo aqui. O ponto tem que estar bem definido, essa é uma observação. Tem que estar bem definido que qualquer idiota saiba ver que ele tem um suporte e uma resistência. Beleza? Qualquer pessoa, até um iniciante, ele consegue ver. E o banco, sabendo disso, ele pode manipular esse ponto a favor dele, para ganhar liquidez. Então, se o mercado está querendo subir, primeiro ele vai descer, para depois subir. Então, o que acontece aqui? Ele segura, fecha ali em cima, no outro dia ele abre aqui perto do suporte. Muita gente vai pensar em comprar, por quê? Tem 1, 2, 3, 4 toques nesse suporte. Muita gente acha que é um suporte forte, então a pessoa às vezes deixou de entrar aqui, aí o mercado foi lá e andou. A pessoa deixou de entrar aqui, o mercado foi lá e andou. Aí ele fica, né, como? Poxa, perdi a oportunidade, perdi de entrar no suporte, deu certo. Aí aqui ele fala assim, agora eu não vou perder essa oportunidade de entrar aqui. Agora eu vou entrar porque vai dar certo. Aí ele entra. O mercado vem, estopa ele. Perceba que não são poucos pontos, tá? Ó, são 375 pontos que o mercado andou. É bastante coisa para segurar com uma mão cheia. Ele dá uma que vai romper, que rompeu, e logo em seguida ele sobe com muita, mas muita força. Muita força mesmo. E aí eu te pergunto, faz sentido isso? Se o mercado ele estava com tanta força assim para subir, faz sentido ele romper um suporte? Não, né? Não faz. Isso aqui é a manipulação de mercado. Ele manipula, gera liquidez, coletando liquidez aqui da galera. Ó. Aqui tem dinheiro, tem bastante contrato. Aqui vai ter dinheiro porque houve um toque ali, ó. Aqui tem dinheiro. Ele está vendo que aqui tem dinheiro nessa região. Então ele vem buscar todo esse dinheiro, capturar todo o dinheiro da sardinha, da manada, para depois ele ir lá e subir. Isso aqui é busca de liquidez. E agora, como vamos operar isso? E eu já te expliquei, vamos ver na prática. Nós vamos marcar a abertura do candle e... não foi, peraí. A abertura do candle. Vou marcar aqui de laranja. E a extremidade dele aqui. A extremidade, abaixo da extremidade, é onde deve ficar o stop. Alguns utilizam o stop exatamente aqui em cima. Eu não gosto. Eu gosto de utilizar atrás desse ponto, um pouco afastado desse ponto. A entrada, nós vamos ter 2 tipos de entrada aqui que você pode fazer. Você pode fazer uma entrada que chamamos de mais agressiva, que é na abertura, onde está essa linha aqui, laranja, ou mirar no 50% dessa barra. Isso aqui não é Fibonacci, não. Estou me confundindo aqui. 50% entre uma zona e outra aqui. Então vou marcar o 50% aqui também. Vou deixar de verde. E pronto. Vejam só. Vou apagar essa linha do suporte lá para não atrapalhar. E está marcado o nosso ponto de interesse, onde houve uma manipulação. Nós identificamos a manipulação e agora nós vamos aproveitar essa manipulação, entendendo que ele é um ponto de interesse dos bancos, e vamos negociar lá na frente. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha como ocorreu o movimento, o que aconteceu, né? Se aconteceu alguma coisa nesse ponto aqui. Vejam lá. Subiu pra caramba, aí depois desceu. Olha como que ele subiu. Ele rompeu e olha quanto que ele subiu em seguida. Sem parar. Muita coisa. Aí ele volta aqui, bate na entrada mais agressiva, que é a abertura do candle de manipulação, e vai para cima. E a segunda entrada, pessoal, é no 50%. Eu não acabei não falando, mas é no 50%. Beleza? Então ele já deu um trade aqui legal. Vamos ver quantos pontos que ele andou daqui para cá? Ah, só 1.875. Coincidência. Entenda uma coisa aqui da barra de manipulação. A entrada é na abertura ou no 50%. Você pode escolher um dos dois, ou você pode parcelar suas entradas. Botar uma aqui e uma aqui. O que acontece é que o banco ele força, como eu já falei, ele vai forçar a entrada. Então, a entrada não, né? O rompimento. Ele vai forçar o rompimento para gerar liquidez, então ele vai entrar vendido no início desse candle, até mais ou menos 50%.
Aqui para baixo o mercado praticamente anda sozinho, pegando as ordens de rompimento da galera e tudo mais. Aqui o banco já está comprando. Então quando ocorre a mitigação, que é fechar os contratos que estão aqui, ele só vai vir mais ou menos nessa região aqui de preço, onde houve a manipulação, onde os bancos forçaram essa puxada para baixo. Começaram a influenciar no preço. Tá? Por isso que a entrada é aqui na abertura ou no 50%. Então a gente percebe que deu 1.800 pontos aqui, depois daquele toque. Aí daqui de novo, ele veio, ó, bateu, aí aqui já foi fechamento, foi lá, passou um pouquinho. Vamos ver quantos pontos que ele passou. Passou 100 pontos. Aí deu mais uma subida. Aí fechou, quando abriu ali, ó, bateu 2 vezes, deu mais uma subida legal e depois rompeu esse ponto. Perceba que nós tivemos 2 trades bons aqui. Bons não, né? Excelentes. E tem várias formas de identificar pontos de interesse no gráfico. Essa é uma das formas mais fáceis de você visualizar e bem interessante e mais fácil também de compreender o funcionamento. Então aqui nós estamos identificando um ponto de interesse dos bancos, tá bom? E vamos tentar ver mais um exemplo bem bacana, que achei já, e bem fácil de entender, que a intenção é ser algo bem simples. Veja só, aqui eu tenho um suporte de preço, uma resistência, aliás, aqui um suporte. Olha como que eu tenho toque aqui, ó. Tenho toque aqui. Tenho aqui. E tenho aqui. Esse ponto aqui, nós já temos uma liquidez. Mercado lateral aqui, liquidez. Aqui embaixo nós sabemos que tem muito dinheiro. Agora você sabe disso. E os bancos também sabem disso. Do mesmo modo que aqui tem muito dinheiro, aqui em cima. E os bancos também sabem disso. Que tem muito dinheiro. Olha aqui, o mercado. Ele veio aqui uma primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez. Quarta vez aqui. E aí o que acontece em seguida? Nós já temos o suporte de resistência definido. Olha a barra que o mercado faz. Olha o rompimento. Olha o rompimento. Quando o cara que opera só contra o preço, ele olha essa barra aqui descendo bem grande, ele fala assim, vai bater aqui e vai voltar tudo, vai enxugar. Ele compra aqui. Aí o que o preço faz? Buf, para baixo. Aí ele stopa. Quebra a conta e tudo mais. Esse tipo de coisa que acontece. Já foi esse cara. Ainda bem que hoje em dia não sou mais. 380 pontos de rompimento. Do ponto aqui de suporte. Isso para quem comprou bem na extremidade. Fora quem foi comprando aqui mais para cima. Olha só, no fechamento aqui e tudo mais. Ele andou bem mais. Dependendo de onde que o cara comprou. Ali, ó, andou 600 pontos. Muita gente acha que ele vai bater e vai retornar aqui em seguida. Ele passa direto, rompe esse ponto e a galera começa a pensar em quê? Em venda. Se você está olhando isso aqui, você está pensando em quê agora? Vai descer, Rony, vai descer. Pode vender, Rony. É garantia de ganho. Você deve estar pensando isso. Aí, o que acontece em seguida? O mercado sobe com tudo. Faz sentido? Manipulação de mercado. O que eu faço? Eu vou marcar a abertura do candle e a extremidade do candle. E aí vou já dar um detalhe para vocês. Se o próximo candle tiver uma puxadinha aqui, ó, você marca essa puxadinha que ele deu antes de subir. Provavelmente ele deu esse movimento antes de subir. Então marca isso aqui tudo. Esse é o ponto, Rony? Só que lembrando que onde que é a nossa entrada? A nossa entrada vai ser na abertura, certo? Desse candle e no 50%. Então o que eu vou fazer aqui vai ser diferente, para ficar mais simples. Eu vou marcar com um retângulo da abertura ao 50% aqui. Depois é só arrastar para frente. Aqui é meu ponto de entrada. E aqui embaixo, olha só, será o meu ponto de stop. E isso aqui você pode utilizar em qualquer tipo de mercado. Não é só no índice, não é só no dólar, é nas ações também, no Forex, qualquer mercado. Principalmente no Forex e nas ações, porque o stop é mais viável. O tamanho do stop, né? O stop técnico dá para fazer melhor do que no índice e no dólar, que é muito alavancado. Já tenho falado sobre isso aqui no canal. Perceba que ele vem aqui, olha só, vamos acompanhar o mercado que ele faz. Olha só como que ele está buscando a liquidez dos trouxa, da sardinha. Olha o que ele faz. Esses candles aqui não são candles de fraqueza? O mercado não chegou numa resistência? Resistência, candle de fraqueza, é venda. Até minha avó vende aqui. E o que acontece depois que você vende?
Você vai vender e vai fazer o quê? Vendi aqui, Rony. Seu stop está ali atrás. E aí você vai arrastar um gain aqui para baixo. O que vai acontecer? O mercado vai pegar o seu stop. E olha, eu estou falando de um stop de 300 pontos, tá? Stop de 300 pontos, o mercado pegou, ele engoliu. Olha só, ele andou mais de 500 pontos ali para cima, ali ó, stop, 500 pontos. Ele andou muito para cima. E logo em seguida ele retornou. Olha que beleza, olha que maravilha, ele retornando forte depois. Mais uma manipulação de mercado. Mais uma vez o mercado pegando liquidez para cima também. E agora eu vou arrastar esse nosso ponto de manipulação aqui, que acabamos de definir. E olha o que o mercado faz quando chega nele. Sobe novamente lá. Vem novamente no outro dia nele. Vem devagarzinho. Vem nele aqui. E sobe com tudo, arrebentando, rompendo o topo. Beleza? Será quantos pontos que ele andou? Daqui, ó. Só pegando daqui para cá. 1.300, 1.500 pontos. Apenas pegando um candle de manipulação. Só que você tem que saber identificar ele. Eu te mostrei aqui como identificar, como analisar. Tenta entender a historinha do gráfico, o que está passando por trás. Pensa que no mercado tem vários jogadores, várias pessoas ali negociando, cada um com um tipo de estratégia. Como se fosse um jogo de pôquer, cada um tem um jogo de carta. Você tem que tentar entender o jogo do outro, entender como os bancos estão jogando, como as sardinhas estão jogando, e poder conseguir se posicionar junto com os bancos. É isso que eu tenho feito nos últimos meses, tem dado muito resultado, e os meus pupilos também estão aplicando, e aos poucos também estão colhendo resultados, entendendo bem mais sobre o mercado financeiro, entendendo a movimentação que ocorre no gráfico, e é de fascinar qualquer pessoa que estuda sobre isso aqui. Como que pode? Esse é um conceito inicial para você saber, para você entender e começar a aplicar, ver os resultados, ver como funciona. E depois você pode estudar outros pontos de interesse, outras formas de identificar pontos de interesse dos bancos. Mas para iniciar, esse aqui é um mais tranquilo e mais fácil de identificar num gráfico. É só você contar uma historinha do gráfico que você vai conseguir compreender sobre a manipulação. Eu quero te pedir, por favor, compartilhe esse vídeo com seus colegas, mostre para eles que o Price Action não se resume a um suporte e uma resistência, que não se resume de você entender o que é um martelo. Nós podemos ir muito além disso. Comparado a outros países, nós estamos até meio que atrasados nesse sentido, porque 99% dos traders aqui não conhecem sobre isso ainda. E lá fora já tem muita gente que conhece, muita gente que aplica e ganha dinheiro fazendo swing trade, day trade com esse tipo de técnica. E eu já estou há alguns meses aplicando essa técnica e também conseguindo ganhar dinheiro com esse tipo de estratégia. E eu quero trazer esse tipo de estratégia para outras pessoas também poderem ganhar dinheiro e entender melhor a movimentação do mercado, porque eu vejo muita gente tomando stop, sendo manipulado pelo preço e não sabe o porquê, não entende o que está acontecendo. Não é que o mercado está atrás somente do seu um contratinho lá, mas é porque tem todo um jogo, tem todo um conceito por trás disso. Que é importante você entender para ganhar dinheiro, não só você como outras pessoas. Então, da mesma forma que eu te ajudei, me ajude a ajudar outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Eu fico realmente agradecido. E até o próximo vídeo, meu camarada. Valeu!